Olá, povo de Deus. Hoje o programa O Verbo que se fez carne convidou a Lúcia Costa. Ela vai falar para a gente um pouquinho do grupo das mães que oram pelos filhos. Vamos acompanhar com atenção? Olá, amigos e amigas. Meu nome é Maria Lúcia, sou coordenadora do Grupo das Mães que Oram, daqui da paróquia de Teresópolis. Estou aqui no programa O Verbo que se fez carne, a convite do nosso pároco Jorge. Querendo convidar vocês, toda segunda-feira para participar do terço após a missa. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre o movimento do nosso carisma, que é a restauração da família pelo poder da oração, e o nosso tripé, obediência, humildade e unidade. Tudo começou com a Vanessa, que obteve um exemplar do livro Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora, e solicitou a sua mãe, Ângela, fundadora e coordenadora nacional e internacional do Grupo das Mães que Oram, para que começasse a rezar em família. Portanto, em 30 de março de 2011, o grupo de mães da paróquia de São Camilo de Leles, em Mata da Praia, Vitória do Espírito Santo, começou pequeno, mas logo tinha cerca de 20 mães sem formação religiosa, vinda de famílias católicas, que se reuniram uma vez por semana para orar pelos seus filhos. A demanda inicial era buscar ajuda e orientação à educação religiosa dos filhos, diante do contexto atual, e aprender a orar e interceder por eles. As mães, então, iniciaram uma caminhada sem ainda compreender a espiritualidade de ser mãe. Em maio de 2014, no Cairós, no Dia das Mães, foi lançado pela Canção Nova o livro Mães que Oram pelos Filhos. E com o alcance deste canal de televisão, do livro nasceram vários grupos no Brasil. Uma mãe mudou-se para os Estados Unidos e lá também formou um grupo. Mais algum tempo, outra mãe mudou-se para Hong Kong e também foi fundado lá mais um grupo. Em dezembro de 2014, o grupo de mães passou a ser um movimento reconhecido pela Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, tendo como orientador espiritual o Padre Anderson, que solicitou a organização do respectivo manual e regimento. A relação de Nossa Senhora de La Salette com o movimento das mães que oram pelos filhos nasceu de uma viagem que a Ângela fez ao Rio Grande do Sul. Ela estava visitando o santuário e quando ela chegou diante da imagem de Nossa Senhora de La Salette, ela começou a chorar muito. E o sacerdote, vendo que ela estava chorando muito, chegou perto dela e ela perguntou que imagem era aquela. Que imagem e que santa era aquela, E aí o padre virou e falou assim, não, ela é mais que uma santa, ela é a Nossa Senhora e é a Virgem que chora pelos filhos. E a Ângela retornou para sua casa, trazendo consigo a imagem de Nossa Senhora de La Salette, que colocou no grupo em Vitória. Após esse momento, nós tivemos um primeiro grupo a ser televisionado e o Padre Anderson começou a discernir qual seria a nossa padroeira e a nossa copadroeira. E a Ângela contou esse episódio que ela teve com a Nossa Senhora de La Salette, lá no Rio Grande do Sul, e o Padre Anderson confirmou, então, a unção do Espírito Santo que Nossa Senhora de La Salette deveria ser a nossa padroeira, e a Santa Mônica, a nossa copadroeira. Nossa Senhora, a mãe que chora pelos filhos, e Santa Mônica, a mãe que chora por seu filho. No ano seguinte, aconteceu o encontro. O poder da mãe que ora,
transmitido para o mundo pela Canção Nova. Com isso, o movimento ganha corpo e velocidade. Desta data em diante, a ideia é abraçada por muitas mães de norte a sul do Brasil e em alguns países do mundo, com o apoio de seus bispos e párocos. O movimento das mães que oram pelos filhos tem cumprido sua missão de capacitar um exército materno para promover a atividade apostólica e se colocar em batalha espiritual para a salvação e restauração das famílias. Com isso, tem atingido seus objetivos de interceder em favor dos filhos e formar mães para serem intercessoras, que estarão a serviço segundo o coração de Deus, para salvar as almas dos seus filhos e do mundo inteiro. Nessa busca materna, a mãe foi a primeira a ser evangelizada e restaurada, e descobrem as bênçãos de participar das ações apostólicas e levar a outras mães do seu currículo social e profissional o seu testemunho. Muitas mães passaram a exercer cargos de liderança nas pastorais da paróquia. Inicialmente, o objetivo era voltado para as necessidades próprias das mães. Ao longo do tempo, o movimento avança pelas mídias sociais e alcança pessoas de fora, e não somente com obras espirituais, pois surgem também necessidades materiais de ajudar a igreja e instituições em obras de caridade. Por isso, foi criada a Associação das Mães que Oram pelos Filhos, a AMO. No mês de maio de 2014, em Jerusalém, no cenáculo, surge a monção para que se olhe para os problemas que muitas mães não verbalizam nos grupos. Por isso, foi criado grupos de WhatsApp para essas necessidades específicas dos seus filhos. Os serviços AMO surgem como voltados para as necessidades dos filhos. Filhos que são estes especiais, dependência química, do coração, no céu, encarcerados, afetividade, controle de emoções e dos filhos que virão. E assim, eu conto uma pequena história do como foi fundado, né, o nosso grupo Mães que Oram pelos Filhos. Aqui em Teresópolis, nós começamos na Capela de São João, com três pessoas, depois foi crescendo um pouquinho, chegamos a 5 e ficamos muito felizes. Mas hoje nós temos só no grupo de WhatsApp mais de 40 mães. Eu particularmente me encantei por esse movimento porque mãe pensa igual. Mãe tem o mesmo sentimento. Quando um filho fica doente, a outra mãe sabe perfeitamente o que aquela mãe está sentindo, porque porventura talvez ele também já tenha passado por aquilo que ela está passando. Então, a linguagem de mãe ela é única, é de coração. E um breve assim testemunho da minha vinda para o grupo das mães foi 10 anos de oração pedindo a Jesus e Maria a santificação da união do casamento da minha filha e do meu genro. E eu fui para esse grupo com o meu coração solicitando que Maria Santíssima me concedesse essa graça, né? Ela já havia casado há 10 anos, mas não tinha ainda formalizado a união dela. E para a graça de Deus, com muito joelhinho dobrado no chão, a minha filha casou-se no dia 3 de fevereiro, há 2 anos atrás. Agradeço a vocês
que estão nos ouvindo e peço que mães de joelhos e filhos de pé movem o coração de Jesus. Bem, amados, você viu que coisa bonita? Quantas coisas vêm acontecendo de bom nas famílias e principalmente nos filhos? Olha, esse grupo foi criado porque muitas famílias, muitas mães e pais estão perdendo seus filhos para um caminho errado. E aí, muitos pais, em vez de ajudar, se conflitam com o filho. E é nessa hora que você perde. E eu queria pedir hoje também uma atenção especial às madrinhas. É você, madrinha. Você não veio no altar aqui só acender a vela, apagar, pegar o neném à toa. Você é a segunda mãe. Você tem obrigação também de orar pelo seu filho. Ele não é afilhado. Você, católico, que tem a madrinha é a segunda mãe. Então hoje nós vamos pedir às madrinhas, às vovós, às tias, venha participar desse grupo. O Padre Jorge está vendo nessa cidade muito jovem se perdendo para esse mundo das drogas, mundo da prostituição. E a gente tem que fazer alguma coisa. A gente, como católico, a gente, como imagem e semelhança de Deus, nós temos que recuperar. E olha, não há recuperação melhor do que joelho no chão. Se você orar e pedir o seu filho, pode ter certeza, um milagre vai acontecer. Você lembra daquele ditado? A fé remove montanha, a oração resgata seu filho. A oração resgata a sua família. A oração resgata a sua dignidade. E hoje nós vamos pedir isso e fazer um grande convite. Aqui na matriz de Santa Teresa, todas as reuniões são nas segundas-feiras, às 19h30. É uma horinha para você receber uma bênção eterna. Então, não deixa de vir. Se você não puder vir, pede para alguém vir. Pede para alguém vir orar para o seu filho, pelo seu sobrinho, pela sua família. Aí você vai me perguntar, mas nessa época, existe época melhor para a oração? Que essa tribulação que o mundo está passando? Essa é a hora. Chegou o seu momento. Chegou a sua hora. Não adianta você pedir um milagre a Deus se você não está disposto a mover seus pés. Dê o primeiro passo. Não precisa trazer seu filho, não precisa trazer seu sobrinho. Vem aqui diante do Santíssimo e reze junto com essas mulheres, que grandes milagres vão acontecer na sua vida. E eu tenho certeza que num programa bem futuro, nós vamos aqui ter um testemunho muito bonito. Então não se esqueça, as reuniões são todas as segundas-feiras, na matriz de Santa Teresa, às 19h30. Aí se você fala assim, eu não sei orar, não há problema. As mulheres que estão aqui vão orar por você. Importa você estar diante do Santíssimo e reconhecer esse problema que você tem na sua família. E aí sim, milagres vão acontecer. Fiquem na paz.